Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Cristo confiando a Paulo a sabedoria do Evangelho. Hoje vamos tirar algumas dúvidas que anda deixando muita gente confusa. Muita gente se pergunta, quem está certo? Se é Pedro ou o apóstolo Paulo? Qual deles mostra a verdade do Evangelho que devemos seguir? Veja, aí fora há milhares de denominações e todas elas dizem que são as verdadeiras igrejas de Cristo. E na verdade, todas estão equivocadas, pois estão colocando Pedro como se fosse o criador da igreja. E nós sabemos que o criador da igreja é Cristo, não é Pedro. Hoje vamos tirar todas essas dúvidas. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário. Porque toda terça e sexta eu estou trazendo novos vídeos para iluminar a sua mente. Continuando. Nós que somos da graça, sabemos que Cristo é o cabeça da igreja e criador da igreja também, e que não é Pedro. Sabemos também que o evangelho que devemos observar, praticar e seguir é o evangelho de Cristo, que nos foi apresentado pelo apóstolo Paulo. Veja que o próprio Pedro reconhece isso em 2 Pedro 3, versículo 15, quando diz: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Saiba, meu amigo, que Pedro, Tiago e João eram pregadores do evangelho da circuncisão, e Paulo veio para pregar o evangelho da incircuncisão, que é a graça. Moisés representou a lei até João. Pedro, Tiago e João representaram o evangelho da circuncisão e Paulo representou o evangelho que veio para ficar para sempre, que é o evangelho da graça de Cristo. Por isso Pedro escreveu dizendo que os cristãos deveriam crer no que Paulo escreveu, pois havia muitos que torciam as suas palavras por não entenderem o evangelho que Paulo pregava. E hoje continua assim, da mesma maneira, as pessoas não entendem as epístolas de Paulo. Veja o que diz Pedro no versículo 16. Diz o seguinte: como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Pedro recomendava a Paulo como o apóstolo que pregava o verdadeiro evangelho de Cristo, e que a sabedoria da graça foi dada a Paulo. O próprio Pedro não entendia a graça. Ele não entendia nada até aquele momento, pois ele era pregador da circuncisão, pois Deus havia escolhido Paulo como apóstolo dos gentios e pregador da graça de Deus. Veja o que diz Paulo em Efésios 3, versículo 1. Diz o seguinte: por esta razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Aqui fica claro que Paulo pregava o evangelho direcionado aos gentios. No versículo 2 diz o seguinte: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. A doutrina da graça era de difícil entendimento, e hoje não é diferente. Poucos entendem a graça. Por isso, há muitas religiões por aí afora, e muitas denominações representando o achismo dos seus líderes. Veja o versículo 3, o que diz: como pela revelação me foi manifestado o ministério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi. Versículo 4. Pelo que,
quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo pregava a revelação de Cristo, segundo o que Cristo mostrava a ele. E o que ele pregava não tinha nada a ver com a lei de Moisés, que tudo era por ordenanças, como dízimo, batismo nas águas, jejum, ceia, unção com óleo e muitos outros tipos mais. O versículo 5 diz o seguinte: o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Veja que o que Paulo pregava, os apóstolos e profetas que vieram antes deles não tiveram conhecimento. No versículo 6 diz o seguinte: a saber que os gentios são os herdeiros e membros do mesmo corpo e co-herdeiro da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Versículo 7, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. Versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Pedro, Tiago e João não pregavam a graça, pois a graça foi revelada a Paulo para ele anunciar aos gentios. Isto é o que está escrito nos versículos acima. Por isso Pedro disse que era difícil entender o que Paulo pregava. Em Atos 2:38 diz o seguinte: Pedro então respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja então que Pedro, neste versículo, está pregando a lei, e isso não tem nada a ver com a graça de Deus. O batismo que Pedro pregava era para tirar os pecados, era para arrependimento. Veja o que diz Paulo em Hebreus 9, versículo 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Veja que o pecado foi aniquilado por Cristo na cruz. E isso era difícil de Pedro entender, porque Pedro era um pregador da circuncisão, e a ele não foi revelado o que havia sido revelado a Paulo. Na lei de Moisés, o batismo nas águas era para o arrependimento dos pecados. E na cruz, Cristo removeu o pecado de uma vez por todas e para sempre, batizando a todos os que creem com o seu sangue. E isso Pedro e os outros apóstolos ainda não conseguiam entender. Veja o que diz Paulo em Romanos 6, versículo 3. Diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, meu amigo, o batismo foi na cruz, na morte de Jesus. E o batismo nas águas acabou junto com a lei. Hoje, o sistema religioso está como Pedro, sem entender a graça, sem entender os ensinamentos de Paulo, que é a revelação da graça de Deus. Veja o versículo 4, o que diz: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidades de vida. Versículo 5. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele.
para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Veja que o apóstolo Paulo diz que o velho homem foi crucificado com Cristo. Como é que o sistema religioso insiste em dizer que o velho homem tem que ficar em um rio, ou em um lago, ou numa piscina? E tem mais, há alguns que derramam uma porção de água sobre a cabeça das crianças, dizendo ser batismo. Isso é uma tremenda cegueira espiritual, uma tremenda falta de entendimento. Saiba, meu amigo, que o velho homem foi crucificado com Cristo. O sistema religioso está com os olhos vendados, pois não entende a sabedoria que foi dada ao apóstolo Paulo. Veja o que diz Romanos 11:13. Diz o seguinte: mas é a vós, gentios, que falo. E, porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então veja, por isso que era difícil Pedro entender o que Paulo pregava, porque Paulo dirigia essas palavras aos gentios, não era aos judeus. Veja o que diz Paulo em Romanos 15, versículo 15. Diz o seguinte: mas em parte vos escrevo mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, por causa da graça que por Deus me foi dada. Versículo 16. Para ser Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que sejam aceitáveis os gentios como oferta santificada pelo Espírito Santo. Creio que você entendeu que Paulo deixou bem claro sobre a sabedoria revelada a ele por Cristo. E para terminar, vamos ler Romanos 16:25, que diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Então veja, Paulo fala do evangelho que ele escreveu segundo a revelação que lhe foi dada por Cristo. Ele não fala da lei que foi dada a Moisés. Paulo fala do evangelho que ele recebeu para levar aos gentios segundo a vontade de Deus. E assim ele fez. E nós que somos estrangeiros, ou seja, gentios, recebemos o que Paulo nos revelou, que é o Evangelho da Graça, que veio para ficar. Creio que você entendeu, que hoje tiramos uma grande dúvida que estava na sua cabeça e na cabeça de muitos, que não entende o Evangelho de Cristo que foi revelado a Paulo. Portanto, fica bem claro que Cristo confiou o seu Evangelho a Paulo, para que ele revelasse aos gentios. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.